Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10 e o nosso tema é João Batista, prepare o caminho do Senhor. Olha, esse homem aqui realmente foi um dos homens que eu mais admiro na Bíblia, porque ele pregava para o povo se arrepender, pregava a verdade, como muitos também pregaram. Mas nós vemos que num ambiente tão hostil, também que outros viveram, nós vemos que João Batista, ele foi um homem que não teve nenhuma representação de milagres, ele não fez nenhum milagre, não foi um grande profeta aclamado pelo povo, porém ele foi um profeta que pregava a verdade. Aqui no nosso texto do dia, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 11, diz assim: E eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, já estava profetizando acerca do ministério de João Batista. Já estava profetizando João Batista, como seria, o que teria que acontecer, como viria. Então nós vemos que Malaquias, ele está profetizando o ministério de João Batista. Aqui na nossa síntese, a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para ele, desse cumprimento ao seu ministério. Aqui no nosso texto bíblico, Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 17, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. João Batista era filho de Isabel com Zacarias, como é óbvio, como nós vemos, mas nós vemos que João Batista, ele nasceu, claro, de uma forma milagrosa, já que Isabel não poderia ter filhos. Deus falou com Zacarias dentro do templo, que naquela época tinha sortes, foi lançada sobre Zacarias. Zacarias entrou no santo para poder acender o incensário, e nós vemos que ali Deus falou com ele. Ele ficou mudo depois de alguns dias, e depois Deus desenrolou a língua dele, e todo mundo queria colocar nomes diferentes no filho, e ele falou João, então ficou como João. Alguns dizem que também poderia ser o Batista, né, colocado como Batista, porque ele era um homem que batizava. Não tinha sobrenomes como nós temos nos dias de hoje, então João também poderia ser tido como Batista, porque ele fazia batismo, porque ele batizava as pessoas. As pessoas saíam de Jerusalém para ir até o deserto, para poderem ser batizadas ali no Rio Jordão. Não era um deserto, mas para ser batizada no Rio Jordão. Parte 1. Um nascimento sobrenatural, resposta da oração. Mas antes disso, eu queria só ler um trechinho aqui da introdução. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de João Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho para a vinda do Senhor, da vinda do Filho de Deus ao mundo. Então, João Batista, o ministério de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Ele tinha que preparar o caminho de Jesus. Irmãos, João Batista e Jesus tinham praticamente a mesma idade. Mas ele teria que preparar o caminho do Senhor. Alguns dizem que quantas vezes Jesus, antes de começar o seu ministério, não ouviu João Batista pregando? Não ouviu os sermões de João Batista? Alguns dizem que isso aconteceu sim, porque Jesus, meus irmãos, sendo homem, ele tinha que aprender. Sendo Deus, sabe todas as coisas, mas sendo homem, tinha que aprender. E Jesus aplicou a sua humanidade e a sua divindade quando esteve aqui na terra. Um nascimento sobrenatural, a resposta de oração. A história de João Batista começa com o encontro de Zacarias, sacerdote de Deus, com o anjo Gabriel. O anjo aparece em um momento em que Zacarias vai oferecer o incenso no santuário. O anjo começa a sua mensagem dizendo ao sacerdote que ele não deveria ter medo, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho. Irmãos, uma questão aqui que não está na lição é a seguinte: João Batista, ele era um profeta, foi colocado como profeta por Deus, mas ele era para ser sacerdote, ou até uns dizem sumo sacerdote da época. Ele deveria ser sacerdote, porque o pai dele aqui, da tribo de Levi,
estava trabalhando no templo. Então, João Batista tinha que ser sacerdote, mas pela sua postura verdadeira, provavelmente não o aceitaram. E ele saiu da pompa, que poderia ser o seu do sacerdote, para poder pregar no deserto. Será grande diante do Senhor. Uma segunda característica que Gabriel menciona acerca de João era que ele seria grande diante do Senhor. Parte 2. Então nós vemos aqui que João Batista, ele foi grande. Irmãos, teve um ministério muito curto. João Batista, o ministério dele foi curto. Curto quando nós lemos as passagens bíblicas, né? Curto. Nós não sabemos exatamente quando começou. Ele começou pregando no deserto, mas não sabemos quanto tempo foi o ministério de João Batista. Mas nós vemos aqui que ele não viveu muito. Ele não viveu muito. Alguns defendem que morreu ali por falta de 30 anos, não chegou a 31 anos de idade, João Batista não chegou. Então, foi um homem que morreu novo. E ele, meus irmãos, como diz a profecia, ele foi grande, seria grande diante do Senhor. Irmão, ser grande diante do Senhor é bom quando nós estudamos, quando tiver a possibilidade de fazer faculdade, ser um intelectual, nossa, muito bom. Mas ser grande diante do Senhor é falar a verdade, que muitos hoje estão escondendo a verdade do povo. O João Batista pregava a verdade. Que verdade? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Hoje se fala, venha buscar a sua casa, venha buscar o seu carro, se arrependa para você ter bens, mas nem esse arrependimento se fala. Então nós vemos aqui que João Batista, e aqui na parte 3 a gente vai complementar isso, João Batista era um homem que foi grande diante do Senhor. E aqui na parte 3, cheio do Espírito Santo. É dito que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E João foi cheio do Espírito Santo. Pregava com autoridade, pregava com alma, pregava com o coração aberto, pregava com vontade do povo vir se arrepender. E o povo vinha mesmo. O povo saía de Jerusalém e andava, alguns dizem até de 10 a 18 quilômetros. Eu sei que é um dado não muito certo, mas o povo andava para poder ver João Batista pregar. Tem outro dado também que diz mais ou menos que eram 6 quilômetros. Não dá para assim ser concreto na questão, porque o Rio Jordão também ali ele pregava naquelas margens, ali naquele lugar, mas é certo, meus irmãos, o povo tinha que andar para ouvi-lo pregar, para ser batizado, e nós vemos aqui que João, ele pregava com autoridade, ele pregava com desejo mesmo que o povo viesse mudar a sua postura, mudar a sua conduta. É assim que deveria ser nos dias de hoje. E aqui na parte 2, um ministério sobrenatural, pregando no deserto. O ministério sobrenatural dele não é porque ele fez milagres, meus irmãos, não é que ele não pregava, saía pão da terra, não era isso. O sobrenatural é o quê? É ser cheio do Espírito Santo e pregar e as pessoas virem a se arrepender através da sua ministração. Porque quem estava usando ele era o próprio Espírito Santo, usando a vida de João Batista para que as pessoas viessem ser alcançadas. Esse é o maior sobrenatural, que vidas venham se arrepender. E aqui, na parte 2, o ministério sobrenatural, como nós já falamos, parte 1, pregando no deserto. Irmãos, o cenário ao qual João se dirigiu para desenvolver seu ministério foi o deserto da Judéia. Eu acho estranho isso aqui. E ainda vai dizer mais, uma mensagem era simples, arrependei-vos. Irmãos, eu acho estranho por quê? Porque João Batista, um grande pregador, cheio do Espírito Santo, pregava no deserto. E pregava uma mensagem simples. Hoje tem muitos ditos pregadores que não querem pregar em igrejas pequenas, só querem pregar em grandes congregações, em grandes concentrações e congregações. Não querem pregar em igreja pequena. Porque quer concentrar, mas para que eu vou pegar a igreja pequena se eu posso pregar para muita... Irmão, não importa, Jesus pregou para uma pessoa só, João Batista pregava para quem queria ouvir. Então hoje faz essa seleção de pessoas e seleção de classe social, porque não prega em igreja que muitas vezes é no subúrbio, é na periferia, só quer pregar em igreja onde as pessoas têm condições para poder levar oferta. Então, meus irmãos, isso é uma imbecilidade
de muitos estão fazendo com o evangelho. Nós vemos aqui grandes homens de Deus que não escolhia cenário, que não escolhia classe social, mas simplesmente pregavam a palavra de Deus. E aqui nós vemos um grande exemplo, João Batista. João Batista pregava no deserto. E tem muitos homens até para chamar para um culto ao livre, misericórdia, nem vai. E se chamarem, eu estou dizendo que se chamarem para pregar numa igreja pequena, tem pregadores que chamarem para pregar numa igreja pequena, ele não prega. E tem determinados pregadores que escolhem a mensagem que vai pregar, porque for uma mensagem muito boa, determinado público ele quer pregar essa mensagem dita boa para ele, para muita multidão, para causar impacto. Mas que uma igreja assim, que de repente ele vai lá, aceita, nossa, vai pregar uma mensagem meia boca. Mas aqui nós vemos um exemplo. João Batista foi tido como o maior homem nascido de mulher, e ele pregava no deserto. Então, meus irmãos, é uma lição para todos nós. Não existe classe, não existe lugar. Pregar em tempo e fora de tempo. Muitos estão fazendo isso. Infelizmente, muitos estão fazendo isso. Só que isso não é uma coisa que deveria ser feita. Escolher o público e querer pregar em grandes concentrações. E querer levar grandes crachês da igreja. Mas infelizmente muitos pagam por isso. Então, bom, importa que ele cresça. João Batista, meus irmãos, em nenhum momento queria aparecer mais do que Jesus. O que ele diz? Importa que ele cresça e que eu diminua. Muitos hoje pregam, aí eu volto de novo. Muitos hoje pregam para ele aparecer. Ele é o cara, ele é o bom, ele é o tal. E nós vemos aqui um grande pregador. Importa que Jesus tem que crescer e eu tenho que diminuir. Muitos até falam isso do púlpito. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas dentro do coração está cheio de soberba e arrogância. Só ele quer aparecer, só ele quer ser o centro das alegrias. Mas tem essa falsa modéstia, vamos dizer assim, infelizmente. Mas aqui na parte 3, aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, nós vemos que, claro, há muitas controvérsias acerca dessa questão de Espírito Santo e com fogo, porque uns acreditam que não é assim. Mas, irmãos, nós pentecostais acreditamos no Espírito Santo e com fogo. Nós sentimos a presença de Deus com fogo dentro de nós, sentimos o desejo de louvar a Deus, de falar em línguas, de ter uma alegria muito, muito grande, mas muitos não creem assim. Nós temos que respeitar, meus irmãos. Mas aqui, João Batista estava dizendo para o povo que esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos que, claro, o fogo também é para ter autoridade, para falar com autoridade, batismo para pregar com autoridade, para ter mais comunhão com Deus. Então isso também é uma questão que alguns divergem. Eu creio que é isso mesmo, Espírito Santo e com fogo. Eu creio, sou pentecostal, gosto do pentecostalismo, não gosto de meninice, gosto do pentecostal, gosto de sentir a presença de Deus, falo em língua estranha, sinto a presença de Deus mesmo, e é isso, meus irmãos, é isso. Agora tem uns que não creem, que isso não convém, mas nós pentecostais, nós temos que continuar acreditando que essa palavra se aplica exatamente nisso. Parte 3, fiel até o fim. És tu aquele que esperávamos? Um dos momentos mais intrigantes do ministério de João ocorreu quando ele esteve preso e enviou 2 dos seus discípulos até o Senhor Jesus com o seguinte questionamento: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Irmãos, alguém vai dizer que João Batista teve dúvida se Jesus era mesmo Cristo, por isso que ele tomou prova, e também tem a questão também que ele tinha certeza, convicção que Jesus era o Cristo, mas ele foi mostrar para os seus discípulos que talvez estivessem em dúvida. Mas a questão é que Jesus ali falou assim: olha, os cegos veem, os coxos andam, a todos é pregada a palavra de Deus, e aí foram falar com ele e teve convicção, irmãos, aí diverge muita coisa, mas a questão é, Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, e ali Jesus fez uma demonstração, claro, meus irmãos, um homem fragilizado, provavelmente nós passamos por fragilidades, e também João Batista também podia estar num momento seu de fraqueza, então Jesus fez os milagres, falou com os seus discípulos foram lá e falaram com ele, e ele com certeza creu. O maior dos profetas. Jesus deixou claro que João era da antiga aliança, o maior dos profetas. Irmãos, o maior dos profetas da antiga aliança, né? Alguém vai dizer, mas João Batista aparece no Novo Testamento,
mas Jesus ainda não tinha morrido para consolidar a nova aliança. Então aqui nós vemos que João Batista, Jesus disse que ele foi o maior profeta da antiga aliança nascido de mulher. Então aqui João Batista é elogiado pelo próprio Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então nós vemos a importância que este homem teve no ministério de Jesus. E aqui na parte 3, prepare o caminho. Agora, meus irmãos, cabe a nós prepararmos o caminho do Senhor. De que forma? Eis que é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Irmãos, basicamente é isso. Então nós temos que entender que hoje nós estamos vivendo os últimos dias e nós somos os João Batista, os Elias desses dias, de pregar a verdade, de falar a verdade, de expor a verdade para o povo e o povo ter consciência que nós estamos vivendo os últimos dias e que Jesus está às portas. Jesus está às portas, meus irmãos. Não é que Jesus está na porta lá e está dando um passo de cada vez, não. A qualquer momento pode haver arrebatamento da igreja. Nós estamos vendo como as coisas estão se desenrolando neste mundo e nós temos que crer na redenção. Amém? Conclusão. Aqui cabe um questionamento. Até onde temos preparado o caminho por onde Deus vai agir? Ser cheios do Espírito como foi João não pode nos eximir de ser pessoas cujas atitudes pavimentam a obra de Deus. O Eterno espera que estejamos disponíveis. Se queremos vê-lo agindo, é preciso que façamos a nossa parte, preparando o caminho do Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, a nossa parte, preparar o caminho do Senhor, que Ele faz a obra. Amém? Você ainda que não assiste no nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.